Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Olá, estamos iniciando mais um Ninho na TV. Hoje comigo ele, multiartista, Alessio de Pascucci. O Alessio é ator, diretor, artista plástico, mas ultimamente ele anda desenvolvendo mais o seu lado autor, escritor. Ele lançou o livro Pele, um livro de poesias, e também Palavra Saliva. Mas hoje ele veio falar especificamente desse livro aqui incrível, Letras Lúdicas. Os meus filhos adoram. Tudo bom, Alessio? Tudo bem, Fabiana. É um prazer estar aqui no seu programa. Estou me sentindo super acolhido aqui nesse ninho, né? E esse livro, Letras Lúdicas, que você acaba de citar, é um trabalho que eu me orgulho muito, porque inicialmente ele começou como um projeto artístico, trabalhando com poesia concreta. E você, como artista, você sabe muito bem que às vezes o trabalho que a gente faz, ele caminha por lugares que são inesperados. E esse livro acabou caminhando para a área da alfabetização, para a pedagogia. Mas no livro, o que eu trabalho? Eu trabalho a construção da palavra desorganizando a estrutura do signo. Então, o que acontece? A criança ela pode ter uma atitude lúdica no processo de alfabetização, porque ela tem não só as letras que constituem a palavra, mas a imagem, né, do que a palavra representa. Durante os meus processos de trabalho criativo, eu não tenho essa coisa de deixar ele isolado comigo e eu deixo ele respirar no mundo. E tinham coisas super engraçadas. Antes do livro ser editado, eu mostrei o projeto para alguns amigos e alguns amigos com filhos. E teve uma experiência super bacana que a filha de um amigo, ela viu os esboços, ela começou a fazer outras palavras. Claro que não dentro da estrutura conceitual do livro, mas abriu a possibilidade. Eu lembro que o que ela tinha desenhado foi super bonitinho, que ela escreveu a palavra tempestade e dela fez uma nuvenzinha cheia de chuva. Não é assim? Foi um processo da palavra abrir um campo da imaginação. Por isso a vida eu levo a cantar, por isso eu canto com você. Para que a brincadeira aconteça na primeira infância, nós, adultos, mães, pais, educadores, nós devemos não só oferecer um ambiente físico adequado, como também, enquanto atitude, um conteúdo. É este conteúdo que a criança vai imitar e transportar para a sua brincadeira. Eu estou me referindo ao nosso fazer diante da criança, ao nosso trabalho, à nossa relação com este trabalho. Claro que nós adultos estamos trabalhando muito, muitas vezes não diante das crianças, e que bom que seja assim, porque muitos trabalhos eles não dão possibilidade de movimento para a criança na sua brincadeira, e sim tiram esse movimento. Nós devemos cuidar muito do que de fato estamos oferecendo para as crianças imitarem. Nós não precisamos brincar com as crianças, mas sim oferecer um conteúdo pleno de sentido. Nós adultos somos ótimos ajudantes das crianças em suas brincadeiras. Podemos ajudá-los a introduzir, a começar, na preparação, e depois a gente pode se retirar. Às vezes os pais querem ajudar na preparação também, dizendo
como a criança deveria brincar, o que ela deveria pegar para essa brincadeira. E assim os pais dificultam esse movimento da criança de ir ao encontro do mundo. Às vezes as crianças preparam uma casinha, preparam uma comidinha com as sementinhas, um chazinho e chamam, convidam o pai, a mãe ou a professora para fazer uma visita. Ai, que oportunidade ótima de fazermos essa visita, estarmos um pouquinho com as crianças e depois agradecer e continuar o nosso trabalho diante da criança, arrumando, passando, lavando, varrendo e sempre nos oferecendo para que cada vez mais a brincadeira da criança tenha mais possibilidades de movimento, tanto interno quanto físico. E o mais importante, a oportunidade da criança de conhecer da vida. Embalar seu coração. A revista especial Botucatu, há 8 anos, leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Foi uma grande surpresa
ver que o livro tinha ido para Portugal. Eu falei, peraí, como que o livro foi parar em Portugal? Então, eu descobri que uma menina fez uma tese sobre um trabalho que ela realizou com algumas crianças, tendo o livro como orientação. E o trabalho chamava Cadernos do Olhar. Uma coisa super fofa no sentido de ter crianças que... Eu lembro da palavra raio, por exemplo. A criança escreve a palavra raio toda assim, como se fossem raiozinhos, né? Daí é muito legal, porque você percebe que de fato o livro tem esse pedal no processo de alfabetização. Eu fiz o lançamento desse livro em Campinas, quando ele foi lançado, uns anos atrás. E por coincidência eu conheci um cara que era amigo do Rubem Alves, né? Daí o cara falou assim, por que você não deixa um livro para o Rubens? Eu falei assim, mas você acha que ele vai ver, não sei o quê? Não, eu vou entregar e tal, coisa e tal. Passou um tempo, uma semana, eu abro minha caixa de e-mail, tinha um e-mail do Rubem Alves, cara. Eu falei, não acredito, né? Assim, e daí ele dizia, entre várias coisas, e isso ficou muito marcado para mim, que ele ia deixar o livro na sala de entrada, onde as crianças iam visitá-lo e tal, porque ele dizia que cada abertura, cada página do livro era um sorriso que se fazia. E assim, um grande educador, né, do Brasil, então você ter um trabalho, né, onde uma pessoa tão especial na área faz um comentário como esse, me deixa muito feliz, né? E Alessio, me fala uma coisa, esse livro a gente pode encontrar ele aonde? Olha, pode encontrar no site do Ninho, né? Então, olha, o site do Ninho na TV, O site do Ninho. ninhonatv.com.br, a gente tem uma lojinha lá que tem letras lúdicas. Em algumas livrarias da cidade de Botucatu, também através do meu Facebook, quando as pessoas pedem, não só esse, como qualquer outro livro. E, enfim, comigo, porque eu sempre, né, eu sou a minha loja, né, então sempre na minha bolsa eu tenho os meus livros. E se a pessoa está vendo essa entrevista agora e me encontrar na rua, tomando um café, e quiser o livro, com certeza eu vou ter um livro na bolsa para ser vendido para a pessoa, né? Por isso a vida eu levo a cantar. A dica que eu vou dar hoje é de um livro que se chama Cantiga. Eu gosto dessa história porque as ilustrações contam muito. Você pode criar uma palavra com a letra que está começando e que tem a ver com as ilustrações. Você cria essa história, é muito legal. Cantiga. Esse livro é muito maluco, pois começa com uma palavra que vai se repetindo e acrescentando, até virar uma história que a gente mesmo vai inventando. As ilustrações são bem coloridas e engraçadas. Um ninho por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração.
A revista especial Botucatu, há 8 anos, leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Alessio, você já pensou em fazer um livro de poesias para as crianças? Olha, você sabe que eu tenho um trabalho, você sabe disso, né? Que é uma história infantil, que é a história da bailarina, da caixinha de música, e tá tudo meio em esboço. Porque eu acho que assim, a gente precisa ter um novo olhar, né, para o mundo. E a construção do olhar para o mundo se dá desde cedo, da maneira como, eu sempre digo assim, né? A gente chega no mundo dentro do trem e é o pai e a mãe que de repente vai e abre a janela da paisagem. Quanto mais janelas você abrir e ampliar essas paisagens para uma criança, melhor será para essa criança adquirir um repertório para poder lidar com a sua própria vida. E eu acho que a arte ela tem um papel muito significativo nesse sentido de ela abrir várias janelas e janelas da imaginação. Porque a gente, nesse momento histórico, a gente percebe que a racionalidade, né, que esse processo civilizatório preservou tanto, ela não é suficiente, né, para responder às nossas demandas existenciais do mundo. Então a gente pensar na formação de seres que tenham a capacidade imaginativa mais apropriada, né, assim, eu acho que a gente pode estar fazendo um trabalho não especificamente para um indivíduo, mas em termos de humanidade, né? Assim, porque quando a gente pensa em educação, a gente pensa só nesse processo escolar, mas não é bem assim, né? Você está num mundo onde você é educado para o consumo desde muito cedo. Uma criança aprende o que é Coca-Cola e que Coca-Cola é o símbolo da alegria, antes dela saber o que é o K, o que é o O. Então, assim, quando você vai para esse processo da escola, a criança já está educada para um processo do mercado, para se transformar num consumidor. E isso é muito pouco, né? Reduzir a existência humana como seres que estão dados só à manutenção de uma estrutura econômica sendo consumidores, acho que é muito pouco para a nossa necessidade anímica, enfim. Então, penso eu, né, um desenvolvimento mais emocional, criativo, imaginativo mesmo, porque tem uma coisa que é uma coisa meio complicada, né? Todo mundo fala, a criança tem a sua imaginação, né? E a gente coloca a criança num território mágico, mas a gente tem que saber que magia é essa, porque há um campo de magia que pode ser das bruxas e há um campo de magia que pode ser das fadas. Então, assim, a imaginação infantil, ela precisa também ser trabalhada por uma questão luminosa, criativa, enfim, porque nesse momento histórico é fundamental nós, como espécie, a gente pensar possibilidades de que essas crianças tenham as mesmas vantagens que nós tivemos, que é um ar respirável, um sol que não nos, enfim, colapse em chamas. E eu acho que é um processo onde funde educação e criação e arte. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. A formação dos hábitos alimentares da criança acontece nos 2 primeiros anos. Neste período, não temos a necessidade nenhuma de oferecer nenhum tipo de açúcar. Ela pode obter através dos alimentos naturais, por exemplo, as frutas e frutas secas. O açúcar é um grande vilão,
porque ele acaba roubando o cálcio no organismo, ele descalcifica e é muito importante esse mineral para a formação dos ossos, dos dentes e para o crescimento da criança. Então, as crianças em fase de crescimento, não é interessante a gente estar utilizando ele. Nós encontramos o açúcar em mais de 80% dos alimentos industrializados, que devem ser evitados. Quando for utilizar o açúcar em casa para poder adoçar alguma preparação ou fazer algum alimento, por exemplo, nós podemos optar por um açúcar mais natural, que seria o melado. A primeira forma que existe depois da cana de açúcar é o melado, que é rico em ferro e cálcio. Depois do melado nós temos o açúcar mascavo, que ainda está na sua forma natural, na sua cor natural, escura, que também ainda contém os minerais. Depois tem o açúcar demerara, o cristal, que já passa pelo processo de branqueamento, e por último o refinado. Então, para as crianças, é importante estar oferecendo os dois primeiros tipos de açúcar da forma mais natural, o melado e o açúcar mascavo. Do meu canto fiz um ninho. A revista especial Botucatu, há 8 anos, leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Eu acho que é muito importante na criança, como a criança ela não fala,
né, no comecinho da vida. E se ela fala, ela não fala direito ou não sabe informar, né, às vezes a criança não sabe nem queixar, porque uma criança que nunca enxergou bem, ela não sabe como é que é enxergar. Então ela não vai queixar para o pai que não está vendo, porque ela não sabe o que é isso. Então tem sintomas, sinais e testes que os pais podem fazer, que eu acho muito importante em casa, que são coisas simples. Por exemplo, uma criança que cai muito, é claro que criança cai muito, né? Mas assim, uma criança que cai demais, ou que tromba muito, toda hora bate uma parte do corpo, não tem tanta noção do espaço. Uma criança que franze muito a testa, que o pai percebe que ela está fazendo um esforço visual. Uma pálpebra caída, aquele olhinho torto, que até depois a doutora Rosana vai falar melhor, que é o estrabismo, né? Mas assim, observou um olhinho torto, né? Que é até uma coisa que é tida como fisiológica no começo, né? Então, nos primeiros meses de vida, a criança pode ter aquele olhinho torto e isso é normal. Mas é importante ter uma consulta para ter certeza se isso vai desaparecer com o tempo ou se vai causar alguma alteração, né? Outra coisa que os pais podem ver, por exemplo, se a criança chega muito perto das coisas, muito perto da televisão, muito perto do computador, né, aproxima muito dos objetos para ver. Tem comportamentos, por exemplo, uma criança que é míope, ela tem mais interesse por livros, coisas muito próximas, e não tem tanto interesse por atividades físicas, coisas, né, que não exigem tanta visão de perto. E o hipermétrope, por exemplo, é o contrário. Ele vai querer mais esportes, coisas assim, e menos leitura, né? Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino vejo claro meu destino, e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.